Olá, mais um domingo depois de tanto tempo sem postar aqui no canal. E hoje eu vou trazer um tema bem específico. E eu vou dividir em três partes para trazer uma discussão, na verdade. Não vou apresentar nada, não vou dar uma aula. Eu vou trazer o tema e espero abrir o debate com o setor cultural, né, no Amazonas. O tema de hoje é sobre gestão cultural e gestores culturais. E vou dividir em três partes: o que é política cultural, o que é gestão cultural e quem são os trabalhadores da cultura e gestores culturais. Vamos lá? Bem, primeira parte: o que é política cultural? Dependendo do tempo histórico ou presente, dependendo também da perspectiva de algum autor que analise isso, e vai ter um conceito sobre o que é política cultural ou uma definição bem específica, principalmente depois da criação do Ministério de Assuntos Culturais na França, no final da década de 60. Principalmente aí esse debate tem sido ampliado. Não que isso não existisse, sim, né? Até porque, por exemplo, já havia instituições culturais que trabalhavam com política cultural, mas não tinha a noção de como gerir essas políticas culturais. Né? Então, tem aí, no caso do Brasil, em especial, a criação do IFAM na década de 30. E o Ministério da Cultura foi criado só em 85 do século 20. Então, é isso. Mas, em linhas gerais, a gente pode afirmar que política cultural é toda ação cultural do âmbito público ou do âmbito privado. Não é só o público, como alguns pensam, né? Geralmente no senso comum. O âmbito privado também promove políticas culturais. Né? Então, é basicamente isso, ações culturais. E o que é gestão cultural? A gestão cultural, ela é como se vai gerir para promover essas políticas, né? De uma forma bem simples. Então, não é só administrar, não é só gerenciar, mas também a gestão de projetos culturais dentro desses âmbitos, podendo ser público ou privado. Também o monitoramento e a avaliação de políticas públicas, mais especificamente na área cultural. Né? Para isso, é uma área, vamos dizer, de um lado, autodidata, né? Com uma prática e experiência real, sobretudo de pessoas que trabalham com isso, que fazem isso na prática sem formação acadêmica nenhuma, né? É uma área que ela surge com a prática, ela não é da academia para o mercado, mas sim é de uma prática que hoje a academia está tentando se adaptar a trazer uma formação para esses profissionais, né? Para trazer uma qualificação, para trazer determinadas áreas que são da cultura, né? E levar isso para como gerir políticas públicas ou política cultural da iniciativa privada, né? E aí, esse gestor cultural, ele tem que ter noções de administração, principalmente a administração pública, né? Trabalhar com planejamento, a questão da gestão de pessoas também, que secretarias, instituições culturais, OCIP, OS, que também isso aí é um outro debate que eu posso fazer em outro vídeo, que é vamos dizer, a terceirização da gestão cultural. Isso aí eu posso fazer em outro vídeo. E noções de direito, né? Sobretudo direito cultural. Economia, sobretudo a economia da cultura. Comunicação, né? Também tem essa parte dentro da gestão cultural, como comunicar. Né? E essa comunicação, ela não é só institucional, ela não é só assessoria de imprensa,
ela realmente é uma comunicação social, né? Que também engloba a divulgação, a difusão, o conhecimento, a informação do que essas instituições fazem para a sociedade civil, para o público de cultura, né? E aí tem o marketing também, a captação de recursos, que ela é muito específica quando se trata do setor cultural, e principalmente as áreas primeiras que trabalham com cultura desde o final do século XIX, que é a sociologia e a antropologia, que é a base teórica do conceito de cultura. Não à toa, o Ministério da Cultura, a partir do ano de 2003, na gestão Gilberto Gil, ele inseriu o conceito antropológico de cultura para as políticas culturais no Brasil, porque até então, até a gestão anterior, que no caso era a gestão FHC, entendia-se, enquanto política pública, só política para as artes, a intelectualidade, a diversidade cultural, a boa parte do folclore, da cultura popular, as culturas indígenas, culturas afrodescendentes, elas não eram contempladas. Era basicamente só política das artes, políticas que englobam a intelectualidade, livros, leitura, os equipamentos culturais, o patrimônio cultural, né, que tem essa política desde a década de 30, como eu já falei do IFAM. E aí houve essa amplitude do conceito de cultura e, posteriormente, a partir da aprovação do Plano Nacional de Cultura em 2010, virou lei, papel do Estado, né, que política pública ela tem que ser entendida pelo seu âmbito simbólico, que é o conceito antropológico de cultura, o seu âmbito cidadão, né, cidadania cultural, enquanto direito cultural, e tudo que a cultura proporciona enquanto transformação social, e a economia da cultura, que é o âmbito econômico, né? E existe no Brasil espontaneamente a participação da cultura no PIB nacional. Isso a gente não pode esquecer, isso a gente não pode ignorar, né? E aí, essa gestão cultural, ela tem que levar em conta os setores da cultura, que são vastos, que é vasto, né? Singular. Como eu falei nos vídeos anteriores aqui no canal, você tem os setores da diversidade cultural, folclore, cultura popular, culturas indígenas, cultura afrodescendente. Tem os setores do patrimônio cultural, que está dividido em material e imaterial, que é vários segmentos dentro do setor do patrimônio cultural, né? Tem arqueologia, tem um patrimônio histórico, tem um patrimônio imaterial, que os técnicos que trabalham com isso, especificamente profissional das ciências sociais, né, em especial antropologia, e o historiador, em especial um historiador que trabalha com história oral. E os restauradores, engenheiros que trabalham com patrimônio histórico, museólogos, enfim, todos os profissionais, né, a maioria tem lei de profissão para trabalhar com patrimônio cultural, né? E também há uma discussão desse setor do patrimônio cultural de dar importância à educação patrimonial, que aí eu também posso fazer um vídeo só sobre as educações, né? Educação patrimonial, educação museal, arte e educação nas políticas culturais, tá bom? Isso aí eu deixo para outro momento para não ficar extenso aqui. E os setores artísticos, que tem artes cênicas, artes visuais, audiovisual, hip hop, música, que mais? Todos os setores artísticos, tá? Sem exclusão de nenhum. Bem, falei da diversidade cultural. Os equipamentos culturais, é o que tá faltando. Museu, biblioteca, arquivo, cinemateca, filmoteca, hemeroteca, centro cultural, o cinema, todos os equipamentos culturais, né? As pessoas é mais conhecido popularmente como espaços culturais, instituições culturais, mas o nome que é dado na gestão cultural para esses espaços se chama equipamento cultural, tá bom? Só para o entendimento de gestão cultural. E tem os setores institucionais,
dentro de uma gestão cultural. Que esse profissional ele tem que ter noção da importância de cada um deles, que é o setor de planejamento, que é extremamente importante, talvez o principal, né? O setor de planejamento, que vai trabalhar elaborando os planos como instrumento de planejamento, monitoramento e avaliação, o setor de pesquisa e indicadores culturais, né? Que aí é o setor de pesquisadores que vai mensurar a realidade em determinado local e o impacto dessas políticas culturais. E quem são esses pesquisadores? Os economistas, os estatísticos, os sociólogos, às vezes antropólogo. Dependendo da situação, pode convidar algum outro profissional para estar ajudando a fundamentar aquela pesquisa. Então, não existe planejamento estratégico, plano como instrumento de planejamento, sem avaliação e monitoramento, entendeu? E essa avaliação e monitoramento, ela tem que partir dos indicadores, né? Tem que produzir pesquisa sobre esse universo, tanto da política como do impacto nos seis setores, o impacto direto, que não é só em um país, em um estado, mas também em um município, né? que é um setor institucional que tem pouca prática no Brasil, está se construindo, né, aos poucos, desde o Plano Nacional de Cultura em 2010. Né? E esse gestor cultural, ele tem que saber toda uma linguagem e passar para a comunicação, ou a comunicação entenda da linguagem da gestão cultural, a gestão de pessoas, o setor de difusão cultural, o setor de patrimônio cultural, o setor de equipamentos culturais. Esse gestor, ele tem que ter noções básicas de todos os setores da cultura no âmbito da sociedade civil, né, do que está ali dado na sociedade que existe, mas também como isso funciona na burocracia da cultura dentro dessas instituições, que podem ser fundações, secretarias, né, especificamente, vamos supor, um centro cultural público que seja grandioso e tenha uma autonomia administrativa financeira. Vai ter setores dentro dele que esse gestor cultural tem que ter noções básicas e saber o diálogo. E principalmente saber dialogar com a sociedade civil. O gestor cultural, ele também é um mediador das políticas com as demandas da sociedade civil. Essa é a grande diferença de um administrador, que é alguém que tem formação acadêmica, tem uma lei de profissão, tem conselho de administradores. Essa é a grande diferença. O gestor, ele não é o administrador com formação acadêmica, né? O gestor cultural é uma pessoa que trabalha com políticas culturais e ele geralmente no Brasil tem uma prática, é uma autodidata. Alguns têm formação, isso aí eu vou falar no terceiro momento. E ele tem que ter noção de todas as setorizações, para a sociedade civil como dentro institucional. Né? E para isso ele tem que ser o mediador. Ele é o mediador, ele não é só o promotor de políticas culturais, ele não está só aqui pensando junto com os coleguinhas deles profissionais dentro de uma instituição, secretaria, fundação, mas ele também tem que ser o mediador com a sociedade. O que a sociedade quer? Quais são as demandas? Como vamos aglutinar isso? Qual é a metodologia usada para pegar essas demandas sociais e levar para um plano? Né? Noções de o que é política, o que é programa, o que é projeto e o que é ação. Né? Existe uma hierarquia aí prática, né? Para dar um exemplo. Bem, a terceira parte. Quem são os trabalhadores da cultura e os gestores culturais? Os trabalhadores da cultura são todas aquelas pessoas que estão naquela setorização. Quem trabalha com diversidade cultural, né? Que são as pessoas da sociedade civil que estão fazendo cultura. São aquelas pessoas que estão lá, estão produzindo, estão criando. Quem está trabalhando no meio das culturas populares, do folclore, das culturas indígenas, afrodescendentes.
todos os trabalhadores daqui vivem disso, né? Como seu modo de vida, não só simbolicamente, mas enquanto projeto laboral de vida, que vive disso, né? Sobretudo, não é só o modo de viver, que vive disso, né? Tira seu sustento, ou é o seu segundo trabalho, né? São as pessoas que produzem, não só simbolicamente, mas para sobrevivência, né? Inclusive monetária, né? Numa linguagem bem específica, tá? Caiu aqui, estou tentando simplificar. E os outros setores, por exemplo, na produção de eventos, tem o iluminador, tem quem monta o palco, tem a segurança, tem pessoas que fazem cenografia, uma série de trabalhadores que eu não conseguiria mensurar em um vídeo de poucos minutos, né? É toda uma cadeia, né? Que está lá, que existe e tem que ser reconhecida, tem que ser identificada como trabalhador da cultura, né? Não só da área das artes, profissionais do patrimônio, que são profissionais que é uma galera, vamos dizer, mais técnica, que é assim que o Estado chama, mas também tem os técnicos, que são técnicos práticos, que é o pessoal, por exemplo, que trabalha com eventos, o pessoal que trabalha com montagem de palco para espetáculos artísticos, né? Para dar um exemplo aí, o pessoal dos equipamentos culturais, quem trabalha nos museus, não é só o museólogo, né? Trabalha, dependendo da tipologia do museu, trabalha o historiador, trabalha o arqueólogo, trabalha, se tiver um acervo muito específico, trabalha o restaurador, alguns trabalham arquitetos, que trabalham em conjunto com museólogo e curadores e outros profissionais na montagem de exposições. Às vezes tem, dependendo do museu, até contrata turismólogo, mas não é uma prioridade. Depende muito da perspectiva, quais são os objetivos daquele museu, tá? Porque o turismo ele é uma consequência, não é um objetivo do museu, e eu acho que eu já falei isso em outros vídeos. Enfim, falei muito geral aqui, não dá para citar todo mundo, né? Você que é trabalhador da cultura, você pode escrever aqui nos comentários em que cadeia da cultura você faz parte, aonde você trabalha, pode comentar. E a profissionalização dos setores. Dentro de todo esse universo do trabalho na área cultural, tem trabalhadores que têm lei de profissão e tem trabalhadores que não têm. Isso como toda a maioria do universo de trabalhos de áreas específicas, né? Nem todos os trabalhos têm lei de profissão. Então, tem aqueles que têm lei de profissão, ok? Que, por exemplo, não vai assinar um parecer técnico, um levantamento de impacto, por exemplo, ambiental, da parte arqueológica, um profissional que não é da arqueologia. Não pode, entendeu? Mas uma pessoa que vai montar um palco, ela não precisa ter uma lei de profissão. Então, isso acontece. E para a gestão cultural, no caso, o gestor, muitas vezes ele é autodidata, né? E aí no Brasil, a partir da década de 80, começou-se a pensar a profissionalização do gestor cultural. Mas aí, isso não está definido hoje. Vai ser criado uma área acadêmica? Vai ser um curso livre? Vai ser uma especialização? Vamos criar uma lei de profissão? Isso não está definido, né? O que acontece no Brasil é criação de determinados programas de formação que podem levar a cursos livres, como, por exemplo, eu já fiz no Sebrae, curso livre de gestão cultural. Ou especialização, como já tem várias no Brasil, dando exemplo assim. Especialização em gestão cultural e políticas culturais do Itaú Cultural em São Paulo, um exemplo. Aqui em Manaus, na UEA, está na segunda turma da especialização em produção e gestão cultural, ou seja, juntaram a produção cultural, que é diferente da gestão cultural, e botaram uma especialização só, né? Uma medida para
pensá-lo a médio e longo prazo numa formação para uma área, né? Eu não fiz essa especialização, conheço pessoas que fizeram e, ao que parece, ela é mais voltada, e a maioria das pessoas estão ligadas à produção cultural, que aí é um outro trabalho que não é igual à gestão cultural. Então, vamos ter essa distinção aí de trabalhos, né, diferenciados. Então é isso, não tem um consenso, né? O que se tem que ter nessa formação para a gestão cultural. O que a gente sabe é que, além do autodidata, o trabalho prático e capacitações específicas para a melhoria desse trabalho, a gente tem também a dinâmica de mudança das políticas culturais. Ou seja, o Ministério da Cultura que foi criado em 85, depois ele foi desfeito, aí retornou, aí a política aí era mais para as artes, o patrimônio, equipamentos culturais, aí depois tem esse entendimento do conceito de cultura nas políticas culturais, né? O conceito antropológico, né? Ampliação das políticas culturais no Brasil. Então, o gestor cultural ele tem que estar caminhando com isso. E aí, essa formação que tem que ter, ou deve ter, ou que um dia vai se profissionalizar, né? A partir de uma lei de profissão, não sei, ela tem que caminhar o tempo todo com isso. E tem particularidades na gestão. Não à toa, tem um movimento grande e um projeto de lei no Congresso do Marco Regulatório da Cultura, que aí eu já citei em um outro vídeo. Pesquisa aí o que é Marco Regulatório da Cultura. Esse profissional, ele vai ter que caminhar junto com isso, com todas essas mudanças, inclusive a mudança da lei de licitação, né, nacional, caminhar também com as mudanças dessa lei de licitação. Então, é isso. Não sei se eu fui muito redundante, muito simplista, muito sucinta demais, não sei, mas eu tentei abarcar aqui como funciona esse universo, né? Que, por exemplo, eu tenho capacitação a nível de curso livre em gestão cultural, mas eu não me intitulo gestora cultural, né? Eu me intitulo outras coisas que faz parte das políticas culturais. Mas eu não tenho esse hábito de assinar como gestora cultural, né? Eu sei que tem outros colegas que fazem isso sem nenhum tipo de capacitação, só pela prática. Eu não julgo, não está errado, né? É uma área que ela se cria pela realidade. Depois que se é institucionalizado, ela vai de contra as outros tipos de profissões, né? Então, tem essa diferença. Eu me dei como exemplo aqui, mas é o caso de várias pessoas. Em Manaus, assim, que eu conheço, que tem formação acadêmica em várias áreas, assim, sei lá, pedagogia, administração, jornalismo, artes cênicas, que foi fazer especialização em gestão cultural fora de Manaus, né? Que realmente fez a nível de especialização, né? Que é uma pós-graduação lato sensu em gestão cultural, seja lá no Itaú Cultural, seja na Cândido Mendes, seja em outro lugar, enfim, a nível de especialização. Essas pessoas, elas podem dar aula porque elas têm uma titulação, mas também não podemos excluir, por exemplo, para ofertar um curso livre, uma pessoa que não tem uma especialização, porque antes não tinha em Manaus, não tinha condições de sair, mas ela tem uma prática, por exemplo, de 20 anos na Secretaria de Cultura do Estado, vamos supor, na época do Robério, né? Fez algumas capacitações pontuais de curso livre, estou dando exemplos bem práticos, tá? Mas ela sabe lidar com planejamento, sabe lidar com políticas culturais, sabe o que é um plano, sabe como funciona a questão da captação de recursos, né? E é isso, tá? Não é uma problematização, não é uma caça às bruxas, é apenas uma noção de quem são esses profissionais, né? Porque no Brasil tem-se uma tradição de indicação a determinados cargos públicos só pelo fato de ser cultural. Não, tem que indicar um artista para aquela pasta, para aquela liderança, para aquela representatividade. Não é bem assim. Nem todo artista sabe ser seu próprio produtor cultural. Nem todo artista
sabe como é que funciona uma burocracia da cultura. Nem todo artista sabe como funciona dentro da lei a prática de política pública. Então, tem isso, a gente tem que ter a humildade ou ser bem assessorado, se caso um artista for indicado para algum cargo público, ele tem que ser bem assessorado, bem no sentido de Maquiavel mesmo, né? Bem assessorado para saber trilhar, para saber lidar com uma área tão específica, que é totalmente diferente de educação, de saúde, de moradia, de tudo, de ciência e tecnologia. Profissionalmente é uma área em construção, né? Que a gestão cultural é multidisciplinar, né? Hoje, várias formações trabalham juntas, ou várias pessoas que têm uma autodidata no tema, né? Não vamos excluir essas pessoas. Elas que fundaram essa área, né? Os autodidatas fundaram a profissão do gestor cultural, tá bom? Bom domingo, até mais!